Horas 54 minutos agora. A faixa de fronteira é uma área de 150 quilômetros prevista pela Constituição Federal, onde são proibidos determinados investimentos e intervenções. Empresas estrangeiras, por exemplo, não podem se instalar nesta área. O movimento quer acabar com a faixa de fronteira, enquanto outros especialistas acham que ela é necessária também para a preservação do meio ambiente. Ontem ouvimos aqui no espaço público o presidente da Força Sindical, Cláudio Janta, que defende o fim da faixa. Hoje vamos saber o que pensa o professor de Direito Constitucional da Escola Superior do Ministério Público, Eduardo Carrion. Muito bem-vindo ao programa. Eu gostaria de começar lhe perguntando, professor Eduardo, a respeito de onde vem essa legislação e qual foi o propósito quando ela foi criada? Bem, a faixa de fronteira de 150 quilômetros é texto constitucional. É uma previsão na Constituição de 1988, fixando essa faixa de fronteira de 150 quilômetros. Mas, anteriormente, já existia essa previsão, que vem do regime militar, com a ideia de soberania nacional. Mas, veja-se, hoje, num contexto de mundialização ou de globalização, nós temos que preservar um projeto nacional. Por isso mesmo que a Constituição de 88 manteve a regra que já vinha do regime militar, a partir de uma perspectiva de ideia de soberania, né, do Estado Nacional e de defesa nacional, além da questão ambiental. Bem, há uma legislação bastante complexa sobre a matéria. Além da norma constitucional, há uma lei ordinária, há também um decreto do Executivo regulamentando a possibilidade de utilização econômica da faixa de fronteira. Veja, não há uma proibição em termos absolutos de utilização econômica da faixa de fronteira para atividade industrial, de pecuária, de agricultura. O que há são condicionantes. Mas pode o Conselho de Defesa Nacional. Nós temos dois conselhos de caráter consultivo à Presidência da República. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Pois bem, com relação à faixa de fronteira, pode o Conselho de Defesa Nacional, após estudos aprofundados, relatórios das diversas áreas do governo, autorizar a exploração econômica da faixa de fronteira. Mas não há uma proibição. Porque o que os defensores do fim da faixa de fronteira alegam é que, por exemplo, uma empresa estrangeira não pode se instalar nessa região e o que acabaria interferindo e prejudicando o desenvolvimento econômico dessa região. Não só pode se instalar, como pode desenvolver uma exploração econômica. Há condicionantes fixados em lei. E tratando-se de uma faixa de fronteira, digamos, uma região sensível, tem de haver autorização do Conselho de Defesa Nacional. E o que esse Conselho avalia para poder autorizar a instalação de uma indústria? Avalia aspectos na área ambiental, aspectos na área econômica, aspectos na área de defesa nacional. Porque faixa de fronteira é uma área sensível. Veja, agora nós estamos com essa perspectiva do pré-sal. O Brasil, inclusive, está se equipando militarmente, não no sentido de uma política agressiva, mas uma política de defesa. Nós temos que ter, digamos, uma segurança militar com relação ao pré-sal. Assim mesmo com relação à faixa de fronteira. Peguemos o caso aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos o aquífero Guarani, que é uma riqueza, né, nacional, não só brasileira, mas o aquífero Guarani, que são reservas de água potável, ele envolve outros países, o Paraguai, Uruguai e Argentina, além do Brasil. Então, há questões de segurança nacional. Bem, mas isso não impede a eventual exploração econômica, mas ela há condicionantes, ou digamos, é necessária uma autorização prévia, inclusive para empresas estrangeiras. Por outro lado, se argumenta que os municípios de faixa de fronteira, eles poderiam ser penalizados
pela existência da faixa de fronteira e pela existência de condicionantes para a atividade econômica na faixa de fronteira. Isso não é verdade, professor? Veja, há condicionantes, mas isso não é verdade que necessariamente os municípios sejam prejudicados. Por quê? A lei que complementa a norma constitucional e o decreto que regulamenta a lei prevêem auxílio financeiro da União Federal com relação aos municípios na faixa de fronteira que eventualmente sejam penalizados por esses condicionantes na atividade econômica. O que não há muitas vezes é falta digamos, de iniciativa política, falta de empenho político, falta de projetos por parte das prefeituras da área de fronteira. O senhor quer dizer que as prefeituras estão perdendo dinheiro e não estão se dando por conta da importância que tem essa localização? Isto é, o que acontece muitas vezes com a elite sindical, com a elite política, com a elite social? São inoperantes, são omissos. Então fazem um discurso da destruição. Então temos que destruir a faixa de fronteira. Quando são inoperantes, muitas vezes, nas suas ações, nas suas articulações. Política é isso, se faz com diálogo, com conversa, com iniciativa, com um certo voluntarismo. Está faltando a essas lideranças e aos prefeitos da faixa de fronteira pedirem a implementação da lei. Existe uma lei prevista. Um município da fronteira poderia se beneficiar por estar nessa condição? Que projeto ele poderia encaminhar? Se eventualmente penalizado pela existência de condicionantes para atividade econômica na faixa de fronteira, há de se argumentar junto ao governo federal, fazer um projeto, porque há previsão legal e regulamentar com relação ao auxílio da União Federal para os municípios na área de fronteira que eventualmente sejam penalizados. Seria uma compensação? Uma espécie de compensação. Agora, não está de todo proibida a atividade econômica. O que nós temos que ver é que, de um ponto de vista geopolítico estratégico, há interesses de corporações internacionais, de grandes conglomerados, de explorarem as nossas riquezas. Veja o caso das papeleiras, que não respeitam os nossos parâmetros ambientais mínimos, muitas vezes. O que ocorreu aqui na fronteira do Rio Grande do Sul foi um verdadeiro saque da nossa riqueza, né? Em que até irregularidades na compra de terras, usando laranjas, compreende? A denúncia que existe é isto, que essas grandes empresas internacionais estão usando laranjas na aquisição de terras na faixa de fronteira, isto é, maquilando a aquisição por parte de empresas estrangeiras, utilizando brasileiros, os chamados laranjas, né, testas de ferro. Então já agem numa certa, assim, numa fronteira entre o legal e o ilegal. Certo. Né? Então nós temos que preservar as nossas riquezas. É um país gigantesco, com uma potencialidade enorme. Não é proibir de toda a atividade econômica na faixa de fronteira, mas condicionar. Por exemplo, o que não impede, só para complementar também, o que não impede eventualmente até que se reveja a legislação, num sentido de flexibilizar um pouco mais em alguns aspectos. Mas, do seu ponto de vista, não precisa extinguir a faixa de fronteira, Veja, não? A faixa de fronteira de 150 quilômetros envolve uma discussão constitucional. Veja, eu não tenho uma posição como alguns, que é aquela posição, digamos, tudo ou nada, como eventualmente pode ter sido com relação aos defensores da extinção da faixa de fronteira. Para eles é tudo ou nada, né? É o jogo maniqueísta, preto e branco. Não, temos que agir com sensibilidade, com precaução, preservando os interesses ambientais, mas também os interesses do desenvolvimento. Eu não vejo impedimento para que se rediscuta a legislação, inclusive, eventualmente, a norma constitucional, no sentido de, preservando os interesses estratégicos básicos, alguma flexibilidade. Mas não de todo extinguir ou reduzir drasticamente a faixa de fronteira. Sobretudo agora, em que está se abrindo essa perspectiva do pré-sal, eu me fixo no pré-sal, porque, veja, em decorrência do pré-sal, inclusive o Brasil está com uma política de equipamento militar, né? Porque a cobiça, isso aí é uma riqueza. E nós temos que preservar também o aquífero Guarani. Daqui a pouco essas empresas estrangeiras se implantam aqui e passam a nos dominar e a ter acesso quase que exclusivo a essa riqueza nacional. Né? A indústria de celulose, por exemplo, para a sua instalação na região da fronteira, vai precisar o aval do Conselho de Defesa Nacional. Isso? Veja, para explorar, porque adquiriram
terras, muitas vezes através de laranjas, né? Precisará do aval do Conselho de Defesa Nacional para a exploração econômica. Bem, outra discussão é o caráter da exploração econômica, porque há a previsão na lei de preservar aqueles parâmetros, digamos, ambientais mínimos. Inclusive, houve aqui houve um zoneamento ambiental aqui no Rio Grande do Sul, que praticamente no atual governo da nossa governadora Ieda Cruzes, foi deixado de lado o trabalho técnico da FEPAM, né? E houve uma espécie de intervenção branca na FEPAM contra os servidores da FEPAM concursados que tinham apresentado um trabalho técnico de zoneamento e que relativizaram esse trabalho técnico de zoneamento para favorecer as papeleiras. Olha, eu quero agradecer muito a vinda aqui ao Espaço Público do professor de Direito Constitucional Eduardo Carrion, da Escola Superior do Ministério Público. Um prazer e obrigada pela aula. Muito obrigado pela oportunidade. Tá certo. Vamos a mais um giro da reportagem. Nicolau Júnior, na Comissão de Constituição e Justiça. Por aqui já o deputado Marquinho Lang e também o presidente da CCJ, deputado Alceu Moreira, e já, claro, proposto por ele também um projeto de lei que dispõe sobre a taxa de estacionamento cobrada por centros comerciais e hipermercados, deve ter o seu parecer apreciado na manhã desta terça-feira aqui na CCJ. O objetivo deste projeto de lei é reestabelecer o direito do consumidor de estacionar o seu veículo no estabelecimento onde realizará compras sem ter que pagar 2 vezes para consumir, já que no início da criação desses grandes centros comerciais, o estacionamento era gratuito, mas acabou modificando, acabou sendo terceirizado esse serviço, e o objetivo deste projeto de lei é fazer com que os clientes desses estabelecimentos possam consumir nesses locais sem ter que pagar o estacionamento. O projeto de lei recebeu o parecer favorável do relator, deputado Giovanni Cherini. Entre as outras 20 matérias que tramitam na CCJ na manhã desta terça-feira e também devem ter o seu parecer apreciado. Vamos de imediato a mais informações na Comissão de Educação com a repórter Ana Jara Godoy, que tem mais projetos de lei na ordem do dia para ser apreciado. É isso, Ana Jara? Bom, Nicolau, aqui na Comissão de Educação, além dos 2 pedidos de audiência pública, outros 3 requerimentos devem ser apreciados pelos parlamentares que